a todos e todas que são chamados para ser santos e irrepreensíveis, a todos e todas que são propriedade exclusiva de Deus, graça e paz de Jesus. Eu quero compartilhar com você, neste início de tarde, uma palavra, e o tema é princípios de uma pessoa que ama verdadeiramente a Deus, acima de qualquer coisa. Uma pessoa que ama a Deus acima de qualquer coisa. E o primeiro princípio nós vamos partilhar nesta tarde está no texto de Daniel, capítulo 6, do versículo 16 ao 23, quando o rei Dário manda lançar Daniel na cova dos leões, e seja por culpa, seja por remorso pelo que havia feito, seja por arrependimento, ele faz um jejum por toda uma noite, e quando rompe o dia, ele vai até a cova, e do lado de fora da cova dos leões, ele faz uma pergunta a Daniel, e nessa pergunta nós encontramos o primeiro princípio de uma pessoa que ama a Deus acima de qualquer coisa. O texto diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O primeiro princípio de quem ama a Deus é o princípio de servir a Deus continuamente. O que significa isso? Significa servir a Deus em todo momento, significa servir a Deus em todo lugar, significa servir a Deus seja em tempos bons, em tempos ruins, seja em tempos de uma situação como essa, de vírus, de epidemia, de reclusão, de alguns impedimentos. Isso significa, esse é um princípio de quem ama a Deus, serve a Deus em todo momento. Daniel não estava no templo, porque o templo que estava em Jerusalém nesse momento estava destruído. Tinha sido queimado, suas portas. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída e Daniel foi retirado da cidade. Foi transportado para a Babilônia, porém a sua fé não foi retirada dele. O seu servir a Deus não foi retirado dele. Ele permaneceu, ele continuou, ainda que na província da Babilônia, ainda que em suas viagens, ainda que no palácio, servindo a Deus. Em sua casa Daniel servia a Deus. Porque esse foi um tempo determinado por Deus para que tanto Daniel como o povo de Deus servisse a Deus dessa maneira. E neste tempo nós estamos reaprendendo a servir a Deus na nossa casa. Quando estava livre, quando havia liberdade total, os pastores, as igrejas ensinaram: sirva a Deus em sua casa, na rua, e o povo muitas vezes deixava para ler a Bíblia na igreja, para orar na igreja, para adorar só na igreja, e em casa davam um péssimo testemunho. O que faziam em casa era usar de vícios, era usar de maus testemunhos nas praças e nas ruas, e agora é necessário que isso se inverta por um breve período de tempo, ou por um tempo distanciado. Deus sabe por quanto tempo isso vai continuar, mas eu creio que muito antes do que o homem pensa, do que as instituições pensam, Deus agirá. Muito antes do que o homem pensam e as instituições pensam, Deus pode reabrir. Neste tempo, talvez a ficha caia para muitos de nós. Neste tempo, o povo de Deus vai valorizar o templo, como era importante estar na igreja, mas deixou de estar por causa de um aniversário, por causa de uma coisa fútil. E agora muitas pessoas que infelizmente parece que não conseguem servir a Deus sem holofote, sem palco, sem plateia, estão agredindo pastores e igrejas. E por um outro lado também, infelizmente, aqueles que se reclusam, aqueles que então estão sendo submissos às autoridades desde que não fira a nossa fé cristã, muitos também estão degladiando-se com aqueles que estão de portas abertas ainda. Sirva a Deus continuamente. O interessante é servir a Deus continuamente. Essa é a fama de Daniel. Sirva a Deus aí onde você está agora me ouvindo, visualizando esse vídeo. Sirva a Deus, adore. Seja um instrumento de cura, não se cura no templo, mas se cura essa geração também fora do templo.
Em nome de Jesus. Esse primeiro princípio precisa estar na vida daqueles que amam a Deus acima de qualquer coisa, servir a Deus continuamente. Nos demais vídeos estarei partilhando os próximos 4 princípios que Deus me revelou nesse texto. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que Deus te guarde, que os leões não te toquem, como não tocou em Daniel, que os leões não te toquem, mas se os leões tocarem, Ele é poderoso para curar as tuas feridas, Ele é poderoso para tirar das garras desses leões, Ele é poderoso tanto para não permitir que toque, como também é poderoso Ele é poderoso para fechar a boca desses leões, como também é poderoso para curar as feridas que esses leões causaram ao longo da sua vida, como também é poderoso para te arrancar das garras dos leões. Em nome de Jesus, creia em Deus, creia no Deus que Daniel servia, no Deus chamado pelo nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, um dia de reflexão, de espiritualidade, de servir a Deus aonde você está. Deus nos abençoe, Igreja do Senhor.